Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso curso Fragmentação da Paisagem e Modelagem de Corredores Ecológicos. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Nós já estamos na parte 6, onde nós iremos obter a imagem matricial de custo total. Bom, para a parte prática, nós vamos obter o peso de cada variável por meio do método AHP. Nós vamos também configurar os ajustes do método AHP. Vocês vão entender um pouquinho ali depois da nossa aula teórica. Nós vamos definir a importância das variáveis que nós estamos utilizando, né, das 4 variáveis que nós estamos utilizando. E, por fim, nós vamos gerar a imagem de custo total. Esta é a parte prática. Antecedendo a essa parte prática, nós vamos ter um conteúdo teórico, onde eu vou abordar com vocês o resumo geral dos resultados obtidos até o momento para a atividade do corredor. Vou falar um pouquinho do método AHP, que significa Processo de Hierarquia Analítica. Vou também exemplificar como funcionam os cálculos dos pesos dos fatores. Os fatores seriam as nossas variáveis, as nossas 4 variáveis. E também da validação dos valores desses pesos, que nós vamos multiplicar pelos resultados das nossas variáveis que nós já obtivemos aqui. Tá bom, pessoal? Vai ser bem tranquilo, tá? Bom, primeiro eu quero passar para vocês o resumo geral dos resultados obtidos até o momento para a etapa do corredor ecológico, tá? Aqui eu não estou abordando mais a fragmentação, as métricas, aquilo já ficou lá atrás. Bom, os resultados obtidos. Então, nós temos aqui 4 imagens que nós obtivemos até o momento. Nós temos uma imagem de custo de declividade, onde nós atribuímos já valores a essas classes de declividade. Aqui, para a distância euclidiana da PP, nós também já atribuímos valores para ela. Para os fragmentos, a distância euclidiana dos fragmentos, e os custos para o uso da terra. Bom, o que isso aqui quer dizer? Que essas imagens aqui, né, obtidas na parte 5, anterior a essa, agora cabe a gente a definir o peso que cada uma dessa variável vai ter para a composição do nosso custo total. Então, a declividade vai ter peso 1, a PP peso 2, peso 3, peso 4. Aqui não é a quantidade de vezes mais que a outra, tá? Eu estou falando que aqui nós temos 4 pesos e que cada uma dessa variável irá corresponder à sua importância dentro desse processo. Então, de forma aqui, ó, resumo geral desses resultados obtidos, agora é determinar quanto, né, cada variável obtida, declividade, APP, fragmentos e uso da terra, irá contribuir para a obtenção da imagem custo total, ou seja, quanto que o uso da terra irá ser mais importante que fragmentos, enfim. Nós vamos aqui descobrir agora qual é o peso de cada uma para a composição dessa imagem de custo total. Bom, primeiro eu quero falar para vocês, né, antes dessa definição, também já explicando um pouquinho, desse método AHP de SAT de 1977, Analytic Hierarchic Process, né, o processo de hierarquia analítica. O que é isso? Né? Qual que é o cerne, né, o principal motivo aqui do nosso trabalho vai se basear aqui nesse método. Então, por definição, o método AHP foi desenvolvido por Thomas Sachs, né, na década de 70, especificamente em 1977, com base no artigo dele publicado, e é considerado o método de multicritério mais amplamente utilizado e conhecido no apoio à tomada de decisão em cenários com múltiplos critérios. Ou seja, é aquela análise onde você tem muitas variáveis em que cada uma delas possui um peso específico para a determinação daquela informação ou daquela análise que você está propondo a fazer e, né, especialmente utilizando aí múltiplos critérios em cenários. Bom, no método AHP, o problema é estruturado em níveis hierárquicos, ou seja, a gente vai ter uma hierarquia. O que é mais importante que aquilo, tá?
o que facilita a melhor compreensão e avaliação do mesmo. Vocês já vão entender um pouquinho aqui agora há pouco, quando eu falar para vocês. Para a aplicação desta metodologia, é necessário que tanto os critérios quanto as alternativas possam ser estruturadas de forma hierárquica. Ou seja, não adianta você usar aqui variáveis que você não consiga, né, estruturar de forma hierárquica. Não é o nosso caso aqui, tá bom? A hierarquia de critérios e pesos, né, utilizando o método AHP, eles são definidos pelos tomadores de decisão, ou seja, nós, tá? À medida que se elabora um modelo. Os critérios são comparados entre si, 2 a 2, ou seja, os critérios, as variáveis, os fatores, estão 2 a 2, né? Comparando o A com B, o B com C, o C com A, e assim a gente vai fazendo as nossas comparações, tá? O que introduz um componente subjetivo no modelo, ou seja, subjetividade aqui é aquela sua capacidade de achar que essa variável, né, tem um pouco de mais importância do que aquela outra, tá? Então esse é o caráter subjetivo nesse método aqui. Isto é, os critérios e pesos são resultados de julgamentos humanos, não simplesmente informações matemáticas. Então, aqui existe uma possibilidade de equívoco muito grande e lá na frente a gente vai poder quantificar esse equívoco de acordo com as nossas escolhas, tá? De acordo com esse critério seu de julgamento, onde uma variável vai ser mais importante que outra ou vice-versa, certo? Então, aqui é só para deixar claro que, apesar de existir uma matemática muito robusta por trás do método, existe aqui um componente subjetivo no modelo, tá bom? Bom, primeiro eu quero apresentar aqui a escala de comparadores para vocês. Então, nós temos aqui os valores para essas comparações e temos os critérios. Aqui do lado eu apresento para vocês os fatores que nós temos aqui nesta análise para corredor. Então, nós temos a declividade, os fragmentos, o uso da terra e a APP. Lembrando que APP e fragmentos é com distância euclidiana e declividade e uso da terra, nós utilizamos aqueles pesos. Tá? Apesar de fragmento e APP, nós também utilizamos aqueles pesos, tá certo? Para classificar aqui a distância euclidiana deles. Bom, o que é importante aqui? Definir o grau de importância de cada fator, né? De cada fator desse aqui. Como que eu defino isso? Pode ser pela minha experiência em outros trabalhos, pode ser por levantamento bibliográfico, de acordo com as suas pesquisas, de acordo com o assunto que você está propondo fazer, ou uma intervenção multidisciplinar, onde todo mundo consegue opinar e, né, às vezes até subjetivamente escolher o que acha que é melhor do que o outro. O importante dizer aqui é que, para esses fatores, nós vamos ranquear de acordo com esses critérios. Começando aqui, ó, pelo menos importante de todos, né, que é o valor de 1 sobre 9, é extremamente menos importante que. Então, fazendo a comparação aqui, ó, um fator A, ele vai receber o valor de 1 sobre 9 quando ele for extremamente menos importante que o fator B, por exemplo. E assim a gente vai passar por todos esses critérios aqui, a fim de ranquear aqui os nossos fatores com base nesses valores aqui escalar de comparadores, tá bom? Lembrando que a variável mais importante vai ter um peso maior, que é o 9, que é extremamente mais importante que. Lembrando que o inverso aqui, ó, 1 sobre 9, é o oposto totalmente aqui do 9, tá? O 7, 1 sobre 7, o 5, 1 sobre 5, o 3, 1 sobre 3, e quando for igualmente importante a um determinado fator, ele vai receber o valor 1. Então, isso aqui, como se fosse assim, o fator A é igualmente importante ao fator B, por exemplo, tá? Então, nosso próximo passo aqui é definir, para os nossos fatores, os critérios que nós vamos ranquear aqui, né? Criar esse critério subjetivo, com base em alguma experiência, obviamente, né? Especialmente no que eu tive da tese, que me dá uma condição assim, favorável para ranquear aqui, mas eu vou ensinar vocês aqui, mais ou menos, como que vocês vão fazer aí depois e até em outros trabalhos, tá
bom? Então, aqui, mais uma vez, nós temos a nossa escala de comparadores, os critérios, o que cada um vai significar. E aqui o que eu vou fazer de imediato com os meus fatores ou com as minhas variáveis é montar uma matriz de comparação pareada. Pareada porque é a comparação 2 a 2, tá bom? Então, aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, dos fatores, eu tenho aqui também nessa linha os mesmos fatores. Note que onde tem a declividade com declividade, o valor é 1, porque é igualmente importante a. Então, na diagonal aqui, ó, principal dessa matriz, eu tenho todos os valores iguais a 1. Por quê? Sempre quando eu comparo com o mesmo fator, ele recebe o valor 1. Nada mais coerente, tá bom? E aqui nós temos os pesos que serão calculados com base cada fator desse, tá? Então, ó, essas matrizes com os valores que serão considerados no modelo, é uma matriz que eu já defini aqui e vou passar para vocês agora um a um. Vamos aqui iniciar com a declividade. Então, ó, a declividade, quando comparada com a declividade, ela vai ter o critério de igualmente importante a. Então, 1. A declividade em relação à APP, ela recebeu o valor de 1/3. 1/3 é moderadamente menos importante que a APP. Mais uma vez, declividade com fragmentos. Ela recebeu o valor de 1/5. 1/5 é fortemente menos importante que fragmentos. E o uso da terra, na minha avaliação, eu creio que a declividade é extremamente menos importante que o uso da terra na composição desse corredor. Porque o que vai determinar aqui, nessa variável uso da terra, é aquele mosaico de ocupação que a gente tem com a imagem que nós classificamos lá atrás. Então, vocês entenderam como que a gente vai montar essa matriz de comparação pareada? É justamente avaliar cada fator com os demais e aí a gente monta o quadro para que nós possamos proceder o cálculo dos pesos em que cada variável vai ter nessa composição da imagem de custo total, que é essa aqui, a obtenção da imagem matricial de custo total. Então, nosso passo importante aqui é montar essa matriz. Note que o uso da terra é extremamente mais importante que APP, que fragmentos e que uso da terra. Tá bom? Então, uso da terra em relação ao APP é número 5, é fortemente mais importante que. Então, vocês entenderam aqui? É uma matriz de comparação pareada e, de acordo com essa subjetividade aqui, nós vamos avaliar se tudo isso que foi colocado aqui por mim tem coerência quando a gente calcular a razão de consistência aqui do nosso, dessa matriz, tá bom? Do nosso modelo aqui proposto pelo método AHP, tá certo? Vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter os fatores, esses fatores que são as nossas variáveis, eles serão somados, só que antes eles vão ser multiplicados pelos pesos que nós vamos obter aqui. Então, cada variável vai ter um peso em relação a outra variável na imagem de custo total. Então, nós vamos multiplicar a declividade pelo peso 1. Essa declividade multiplicada por esse peso vai ser somada com a APP, que vai ser multiplicada pelo peso 2, e assim sucessivamente. Depois disso, de cada variável multiplicada e somada com a demais, nós vamos ter uma imagem de custo total para o corredor ecológico. É com base nessa imagem de custo total que vai incluir todo esse cenário aqui das nossas variáveis mais os seus pesos advindos do método AHP, é que nós vamos compor as nossas análises para o corredor ecológico, delimitação e demais outras análises que nós iremos fazer aqui. Tá entendido, pessoal? Só para vocês entenderem que nós temos um método que estamos utilizando, existe uma avaliação subjetiva aqui sobre a importância
desses fatores em relação ao outro, mas não tem outra forma de ser feita, né? Tem que ser assim. E com base nessa matriz de comparação, a gente faz alguns cálculos para a gente verificar a consistência disso aqui tudo. Uma vez passada pela consistência, nós vamos ter o peso que cada variável vai ter na composição dessa imagem de custo total. E aí, a partir disso, é que a gente vai proceder às nossas análises. Ok? Bom, então como faço o cálculo dos pesos dos fatores? Nós vamos ter para uso da terra, para os fragmentos, para PP e para a declividade. Bom, vamos lá. Primeiro, você já tem aqui essa matriz, né, que nós já utilizamos na etapa passada, que com as escalas aqui, em que cada variável é mais importante ou menos importante que a outra. Cabe agora a gente calcular os pesos. Então, nós temos aqui o peso 1, 2, o 3 e o 4. Poderia ter sido peso A, B, C e D, não tem problema, tá? Esse número 4 não significa que ele é 4 vezes maior, tá? Não é isso. É só uma forma de distinguir aqui os pesos para vocês. Então, agora, né, na nossa etapa A, nós vamos dividir cada valor da matriz, dividir o 1, o 3, o 5, o 9, o 1 terço, o 1, o 3, o 5, cada valor dessa matriz, pelo somatório dos valores dos fatores da coluna. Então, aqui tem um somatório, ele vai ficar aqui embaixo. Então, ó, já vou apresentar para vocês. Olha o que ele está mostrando aqui para vocês. Ó. Cada valor desse vai ser dividido pelo somatório dessa coluna, né, que esse fator faz parte. Então, pensando nessa primeira coluna, ó, é o 1, o 3, o 5, o 9, dá 18. O 0,33, 33 é o resultado dessa fraçãozinha aqui, tá, pessoal? Para ficar mais fácil para vocês. Então, 1 dividido por 3 dá 0,3333, tá? E assim eu fiz com toda essa fração aqui, tá? Essa escalinha que a gente usou aqui. Isso aqui é só para facilitar aí a sua interpretação sobre o que nós vamos fazer agora no cálculo dos pesos. Bom, então, primeiro passo. Transformei essa fraçãozinha aqui num número decimal, né? Resolvi ela aqui para ficar mais intuitivo para vocês. Vou fazer o somatório aqui, ó, dessa coluna. Essa aqui deu 18, essa aqui da PP deu 9,3333, de fragmentos 9,5333 e o uso da terra 1,6444, com base nesse cenário que eu criei. Se você mudar algum esquema aqui de acordo com a sua avaliação ou com a sua pesquisa bibliográfica, esse arranjo aqui ele vai mudar, inclusive altera os pesos, tá? Não estou dizendo que é errado e nem que está certo. O que vai dizer para a gente é o cálculo que a gente vai fazer ali na frente, tá? Então, ó, uma vez aqui, já somados, o que a gente vai fazer é dividir agora cada valor dessa matriz pelo somatório. Então, nós temos aqui, ó, parte B. Para obter o peso de cada fator, basta obter a média dos valores acima que estão na mesma linha. Então, olha só, o 1 dividido por 18 dá 0,0556. O 3 dividido por 18, que é esse somatório, deu 0,1616. Olha só, 0,1667. Então, olha só, depois que eu fizer tudo isso, eu tenho aqui, ó, na linha da declividade os fatores, né, relativos a cada uma combinação. Declividade com declividade, declividade com APP, declividade com fragmentos e declividade com uso da terra. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos obter a média dos valores que estão na mesma linha. Então, nós vamos somar esse valor, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos pegar esse resultado aqui, nós vamos obter uma média, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa média vai ser o peso 0,0508, que vai representar aqui o peso 1 da declividade. Fazendo isso que nós fizemos aqui para a declividade, nós também vamos encontrar o peso 2, o 3 e o 4, respectivamente, para PP, fragmentos e uso da terra. Então, nós já encontramos os nossos pesos aqui, ó, com base no método AHP. Viu que tranquilo? Tanto que é fácil? Sem dificuldade, né, pessoal?
Só que agora tem um porém. Nós precisamos descobrir a consistência disso aqui, ó. Isso aqui está certo? Ele está aceitável? Esses valores que foram encontrados? Efetividade. A gente vai multiplicar a variável, toda aquela imagem, por esse valor, a app por esse valor, os fragmentos por esse valor e o uso da terra por esse valor. E aí, somando tudo, a gente vai encontrar a nossa imagem de custo total. Tá bom, pessoal? Então, assim, o cálculo dos pesos, tranquilo por aqui. Agora, vamos validar esses pesos. Vamos descobrir se todo aquele arranjo que nós colocamos lá na nossa matriz de comparação pareada, ela tem fundamento, porque foi através, né, por meio daquela matriz de comparação pareada, que nós chegamos nesses pesos. Vamos fazer isso por meio da razão de consistência, tá? Tudo isso proposto por Sati, tá? Tá aqui a citação dele. Então vamos lá. É desejável que o valor encontrado para a razão de consistência seja menor que 0,1 ou 10%. Se multiplicar isso aqui por 100, você vai achar 10%. Para que o grau de consistência seja satisfatório, caso contrário, o método deve ser revisto. O método que deve ser revisto? Os seus pesos, as suas escalas lá naquela matriz de comparação pareada. Você tem que rever o arranjo lá daquelas comparações quando você coloquou uma variável menos importante ou mais importante que a outra, tá? Toda vez que depois que você terminar esses cálculos aqui, você, se não der abaixo de 10%, conforme o que preconiza Saat 1977, você tem que voltar lá e rever alguma coisa que você fez lá, tá bom? Em alguns casos, algumas variáveis devem até sair desse modelo. Bom, como que é dado aqui a razão de consistência? Primeiro caso, né, calcular essa razão de consistência. RC é a razão de consistência, IC é o índice de consistência calculado. Então, nós temos que achar aqui um índice de consistência calculado antes de encontrar a razão de consistência e também obter o índice de consistência aleatório. Como que obtém esse índice de consistência aleatório? Ele é dado já, né, por meio desse método na publicação do Saat e ele depende aqui do N. O seu N é o número de variáveis ou fatores que você tem aí no na sua análise. No nosso caso, nós temos 4 variáveis. Então, o nosso aqui, índice de consistência aleatório, ele será o 0,9. Então, essa parte aqui de baixo, nós já temos e ela é encontrada em tabela. Então, se você tem uma variável até 2, esse valor é 0. De 3 é 0,58, 4, que é o nosso caso, 0,90. E assim ele vai aqui, tá bom? De acordo com a quantidade de variável ou fator que você tem. Então, no nosso caso aqui, 0,90. Mas agora, como que eu faço para calcular esse índice de consistência? Ó, o índice de consistência aqui, de calculado, ele é dado por lambda max menos n, que divide n menos 1. Lambda max é o autovetor calculado pela multiplicação de duas matrizes. Vocês já vão entender quais são essas duas matrizes, ok? E n é o número de variáveis testadas, que no nosso caso aqui é 4, tá bom? Não é o 0,90, tá, pessoal? É o número de variáveis calculadas aqui, testadas no nosso modelo. Então, é 4. Como que eu faço, né, para descobrir esse índice de consistência calculado, sendo que eu ainda não tenho esse lambda max aqui, tá? Lambda max aqui é dado por 1 sobre n, que multiplica o somatório da matriz resultante da multiplicação. Então, aqui nós vamos ter uma multiplicação de matriz, mas eu vou explicar, vai ficar bem tranquilo aqui. Vou mostrar, inclusive, no Excel como que vocês vão fazer isso. E multiplicado dividido aqui pelos pesos calculados. Vamos ver como que vai ser isso. Ó, como se dá essa matriz resultante aqui da multiplicação? Nós temos a nossa matriz de comparação pareada, tá aqui, ó, AW. Então, nós temos a matriz, aquela mesma lá que a gente fez
combinação, né, dos fatores aqui, isso falando se é extremamente mais importante, menos importante, igualmente importante, enfim. Então, essa é a matriz. Então, essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é uma matriz 4 por 4 multiplicada por uma matriz, uma coluna, 4 linhas, 1 por 4. O resultado é uma matriz 1 por 4, tá bom? Uma coluna e 4 linhas. Então, esses são os pesos que nós obtivemos lá na etapa anterior que eu mostrei para vocês. Então, o resultado dessa multiplicação de matriz é esse AW aqui, ó. Vamos descobrir qual é? Ó, tá aqui, ó. Então, esse resultado aqui é que nós vamos colocar aqui, dividindo aqui pelos pesos calculados, essa matriz interagindo com essa, o somatório, nós vamos achar o lambda max. Vocês já vão ver como que vai ser. Então, nós temos aqui o AW1 para esse peso aqui, o AW2 para esse, o AW3 para esse, o AW4 para esse. Como que eu descubro, como que eu calculo esse AWI? Muito simples aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o 1, que vai multiplicar o 0,0508, tá? Mais 1/3 multiplicado por 0,1172, mais, agora eu venho para cá, ó, 1,1/5 multiplicado por 0,2556, mais 1 sobre 9 vezes 0,5764. Então, o resultado desta linha, multiplicado por cada peso daqui, vai me dar essa única matriz resultante aqui da multiplicação. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa para essa linha de baixo, multiplicando por esses pesos, nós vamos achar esse valor aqui. Agora, olha aqui no Excel como que a gente vai fazer isso. Eu vou ter o mesmo cenário aqui e vou ensinar vocês a chegarem nessa matriz resultante aqui, ó. Vocês vão ver como é fácil multiplicar a matriz aqui no Excel. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, a matriz de comparação pareada. É a mesma matriz lá, só que aqui eu transformei para valores, tá? Para que ele entenda que é valor. Então, ó, 1/3 é isso aqui. 1/5 é esse resultado, tá? Então, essa matriz aqui, ela só foi convertida para cá, para que esses valores não fiquem em forma de fração aqui. Então, o que a gente está fazendo? Multiplicando essa matriz de comparação pareada pelos pesos, e o resultado é essa matriz resultante aqui, da multiplicação de duas matrizes, dessa 4 por 4, por essa 1 por 4 aqui. E o resultado são aqueles pesos que vocês já viram lá. Professor, mas como você chega nesse resultado aqui? Simples assim, ó. Estou colocando aqui só um exemplo do cálculo. Calc. Tá? Só para mostrar para vocês. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão digitar igual, vão digitar matriz, ó. Quando começa mat, ele já mostra para vocês, ó. Matriz.multi. Então, vocês clicam duas vezes, vocês vão selecionar essa matriz, selecionou, ponto e vírgula, e agora seleciona a outra que vocês vão querer multiplicar. Então, selecionei. Note que, ó, a multiplicação de matriz tem dois intervalos. Esse primeiro é dessa matriz em azul e esse segundo é dessa matriz aqui, de rosinha clara. Então, eu vou dar um Enter. Você aceita a correção? Sim. Tudo bem? Faltou fechar um parênteses aqui, né? Eu abri 2 e só tinha fechado 1, tá? Então, foi isso que ele acusou aqui, ó. Então, ó, tinha que fechar 2, tá? Ótimo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como que eu multiplico isso aqui? De uma única vez. Então, ó, eu seleciono todo o meu intervalo aqui que eu quero, clico em F2, tá? Ó, clico em F2 e agora com Ctrl, com Shift e com Enter, quando eu fizer isso, ele já multiplica para mim toda a minha matriz. Então, ele me dá aqui, ó, aquele AW e de cada um. Deixa eu até mudar aqui para cá. Ó. Tá vendo? É assim que foi feita a multiplicação da matriz. Então, só para vocês aqui terem uma ideia, ó, esse resultado aqui
você pode obter fazendo isso que eu fiz aqui, ou indo lá para o Excel e mudando, tá? Então, esse foi um dos passos para a gente agora calcular aqui, ó, o nosso lambda max, para calcular o índice de consistência aleatório e depois calcular a razão de consistência. Então, nós vamos fazer um caminho inverso. Primeiro calcular C, depois B e depois o A. Então, vamos ver? O objetivo, ó, calcular o lambda max, o índice de consistência calculado e a razão de consistência, que é o que vai dar o veredito para a gente, tá? Então, é sempre utilizando aqui agora essa informação com essa informação. Tá aqui, ó. AW, então é essa informação, dividida pelo peso, 1 sobre N, que multiplica isso. Vamos ver passo a passo? Então, vamos lá. Então, ó, primeiro passo, calcular o lambda max. Tá aqui ele, ó, matriz resultante da multiplicação pelos pesos calculados. Então, nós temos a matriz resultante da multiplicação e os pesos que já foram calculados lá atrás. Como que é o cálculo do lambda max aqui, ó? 1 sobre 4, N, nós temos 4 variáveis, que multiplica, tá aqui, ó, não tem sinal, então vocês já sabem que é multiplicação. Olha aqui, ó, o AW sobre o WI, que é peso. Então, aqui ele só inverte, ó. É o 0,2050 dividido por 0,0508, mais, agora o de baixo, 0,4701, tá aqui, 0,4701, dividido por 0,1172, que está aqui. Então, o resultado disso vai me dar o lambda max, que é 4,0770, para essas condições que nós temos. Ótimo. Com o lambda max aqui, eu já consigo calcular o índice de consistência calculado, porque agora eu já tenho ele aqui, ó. O N a gente já sabe que é 4, jogo na fórmula, índice de consistência calculado, 0,0257. Bom, uma vez calculado aqui o índice de consistência calculado, nós já estamos aqui, agora eu posso calcular a razão de consistência. Razão de consistência é o índice de consistência calculado dividido pelo índice aqui, aquele que a gente acha na tabela, que está aquele aqui, ó, é o 0,9. Então, quando eu coloco aqui, ó, o valor 0,0257 sobre o 0,90, eu encontro a razão de consistência de 0,0286. Então, note que esse valor é menor que 0,1. Aqui é 0,02. Então, se eu multiplicar por 100, isso aqui dá 2,86%. Bem longe ainda de 10. Então, ó, meus pesos estão ok. Eu posso seguir o meu trabalho, porque a razão de consistência me permitiu concluir que, de acordo com o cenário que eu tenho, que as variáveis que eu usei e que os pesos lá nas escalas de comparação da minha matriz pareada estão coerentes, tá? Estão aceitáveis, pelo menos, por meio do método AHP. Tá certo? Então, pronto. Isso aqui tudo foi para mostrar para vocês que aqueles pesos que nós calculamos lá no início dessa aula, ó, eles estão aptos agora a serem utilizados para a formação da nossa imagem de custo total. Tá bom? E é isso que nós vamos fazer na parte prática aqui do nosso exercício. Utilizar esses valores, multiplicando eles por sua respectiva variável, imagem, cada pixel vai ter o seu valor multiplicado por cada peso correspondente aqui, e isso vai formar a nossa imagem matricial de custo total. Tá bom? Resumindo o processo para vocês. Então, nós temos aqui a declividade, os nossos pesos, né? A imagem de custo gerada lá na etapa número 5, na parte número 5. Cada pixel tem um valor de custo, assim como a PP, fragmentos e uso da terra. E agora, esse P1, P2, P3 e P4 será substituído por valor. Então, note, cada pixel da imagem de declividade será multiplicado por 0,0508 e vou somar com o valor do peso para PP, onde cada pixel dessa imagem será multiplicado por esse peso,
os fragmentos da mesma forma e o uso da terra da mesma forma. Note que pelo peso, o uso da terra é maior, seguido de fragmentos, seguido da distância euclidiana da PP e seguido aqui da declividade. Feito isso, cada variável dessa multiplicada pelo seu fator somada com a outra variável, o resultado é a minha imagem de custo total. Essa sim é uma imagem que, a partir de agora, nós vamos utilizar para proceder às nossas análises a fim de delimitar aqui o nosso corredor ecológico. Entenderam o processo, pessoal? Tem muitos passos, obviamente, mas é um método muito utilizado. Dá para utilizar em muitas abordagens, tá bom? E eu resolvi mostrar aqui porque foi algo que eu trabalhei na tese, então fica fácil assim a compreensão, a analogia, então, enfim, é uma forma assim mais robusta também de mostrar resultados com base em evidências científicas, né, e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, nosso passo agora na parte prática do nosso curso, nessa parte 6, é obter essa imagem de custo total utilizando esses pesos aqui que nós já obtivemos aqui. Tá bom? Então, finalizo aqui essa fragmentação, né, desse curso, essa parte da paisagem, na parte 6, onde a gente obteve a imagem matricial de custo total, e na parte agora prática, nós vamos elaborar o nosso cenário para que cada variável seja multiplicada pelo seu peso correspondente e o resultado seja uma imagem matricial de custo total, para que na parte 7 a gente consiga proceder às nossas análises e finalizar aqui o curso, né, em etapas seguintes. Tá bom, pessoal? Vamos para a prática? Bom, pessoal, vamos dar início aqui aos nossos exercícios da parte número 6, onde nós abordamos a obtenção de imagem matricial de custo total por meio do método AHP. Nossa etapa 1 e única será a obtenção da imagem matricial de custo total. Bom, aqui no QGIS, com o QGIS aberto, vocês vão clicar aqui para abrir uma camada raster. Nos 3 pontinhos, nós vamos procurar as nossas imagens, aqui em C2 pontos, curso, parte 5, e aqui para cada etapa nós temos uma imagem de custo que nós obtivemos na etapa número 5, tá? Então, curso, parte 5, tá? Então, na etapa 1, nós temos aqui o custo de declividade. Você adiciona, ela vai vir para cá. Não precisa fechar, tá? Vem aqui de novo. Agora na parte 2. Custo de uso da terra. Abrir, adicionar. Etapa 3. Então, nós temos aqui, ó, custo distância euclidiana de fragmentos. Esse foi o nome que a gente deu, tá? O custo sempre no início aqui para diferenciar as imagens. Então, mais uma vez aqui já é adicionado. E, por fim, nossa última variável, a custo APP, tá? Então, ó, todas as nossas... Deixa eu expandir aqui para vocês. Vocês se lembram que nós temos custos variando de 1 a 100. E agora, esses custos, ó, vou desligar cada uma imagem aqui, ó. Agora, distância euclidiana de fragmentos, de uso da terra e de classes de declividade. Tá bom? Não vou simbolizar, não precisa agora não, tá bom? Então, o nosso objetivo agora é multiplicar cada imagem dessa, na verdade, cada pixel desse, né, dessa imagem, porque aqui também não está aparecendo, mas tem, aqui, ó, deixa eu simbolizar só uma aqui para você ver. Então, ó, valores únicos, classificar, nós temos valores de 1 a 100. Então, eu vou inverter aqui, só para ficar mais fácil para você. Ó. Então, ó, a custo de app, ó, tudo que está na app tem custo 1. E tudo que está fora tem custo 100. Então, se eu marco aqui, venho aqui na informação e clico, ele vai me dar o custo 100. Agora, quando eu clico aqui no pixel, ó, ele tem outro valor. Tá vendo? Então, agora, note que todos esses pixels aqui,
que estão nessa imagem serão multiplicados pelo fator correspondente, ó, pelo fator correspondente da sua variável. Então, esse custo app, cada imagem, cada pixel será multiplicado por 0,1172, tá bom? Aqueles que nós obtivemos na etapa aqui da teoria. Então, vocês, se usaram o mesmo critério que eu usei, vocês vão chegar nos mesmos valores aí, tá? Então, ó, deixa eu já copiar isso aqui para ficar mais fácil ali na hora de montar a equaçãozinha. Então, vamos copiar esse valor aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo isso aqui também, para que vocês possam, de certa forma, ficar mais... ter, né, facilidade aí na hora de colocar a expressão ou simplesmente digitar o que eu estiver digitando, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, nós vamos vir aqui em raster, na calculadora raster. Nós temos aqui, ó. Essa calculadora raster é uma função aqui no QGIS que permite você fazer álgebras de mapas, né? Você pode multiplicar, dividir, somar, subtrair, usar outras funções. Enfim, tem várias opções aqui embaixo, tá? Se é diferente, né? Se é igual, se é menor, se quer fazer separar, por exemplo, declividade entre um valor e entre outro valor, então você usa isso aqui para separar esses pixels, né? Os pixels. Então, é assim. O que a gente vai fazer? Eu vou colar aquele valor aqui, ó, só para que a gente possa ter esses valores mais fáceis aqui, tá? Lembrando que aqui vocês vão ter que trocar vírgula por ponto, tá bom? Na descrição eu já entrego prontinha para vocês aí. Vai ser vírgula por ponto. Então, o que a gente vai montar? Agora a gente vai montar a nossa expressão. O que é a nossa expressão? Ó, primeiro é a declividade. Então, o custo de declividade, ó, vou clicar duas vezes. Ele já entendeu que essa aqui é a imagem de custo de declividade, que é essa última. Vou multiplicar por esse valor aqui, ó, 0,0508. Opa, não vi que estava... Vou voltar aqui, para ver se não tinha apagado nada, tá? Então, ó, primeira é declividade. Então, declividade, a gente pode clicar aqui, ó, vezes 0,0508, tá bom? Vocês podem fazer isso, ó. Mais, pode dar espaço também, não tem problema nenhum. Mais, então a declividade já foi, ó. Vou apagar a declividade aqui. Próximo, a ordem aqui não importa, tá, pessoal? Eu podia ter começado aqui com o uso da terra, não tem problema. Aqui é porque, pelo ranking, né, a gente começou do menor importância para maior, mas não importaria aqui a forma, desde que você faça isso aqui, ó. Ele vai entender que primeiro ele multiplica e depois ele soma. Então, agora app. Então, ó, custo de app vezes 0,1172 mais, então já vou tirar app daqui também, ó. A única coisa que você não pode fazer aqui é inverter as imagens e os pesos. Aí o seu dado fica errado, tá? Então agora fragmentos. Então nós temos aqui, ó, custo distância euclidiana fragmentos. Você pode tanto clicar aqui ou utilizar aqui, ó, tá? Ó, multiplicado por 0,2556. Vamos dar um espaço aqui. Então, distância euclidiana de fragmentos vezes o seu fator, o seu peso, 2556. E agora, uso da terra. Então, aqui, ó, custo uso da terra. Vezes 0,5764. Vou fechar o parêntese.
Com isso eu finalizo aqui. Note que agora que eu tirei aquele recurso que eu usei só para copiar os valores, ele já colocou a expressão válida. Tá? Então, só para a gente refazer aqui. Ó. Custo de declividade multiplicado pelo menor peso, mais custo da PP multiplicado pelo segundo menor peso, custo de distância euclidiana multiplicado pelo segundo menor peso mais alto, maior peso, segundo maior peso, e custo de uso da terra multiplicado pelo maior peso. A expressão montada de forma certinha, vocês vão clicar aqui nesses 3 pontinhos. Então, C2 pontos, custo, vou abrir uma pasta aqui, ó. Nesta pasta, nós estamos na parte 06 e etapa 01. Então, nós podemos aqui, ó, imagem, custo total. Tá vendo? Nossa imagem de custo total, o formato de saída é Shell TIFF. Ó, tá vendo? Não se esqueçam de colocar o nosso SRC, Sistema de Referência de Coordenadas, conforme estamos usando, é o 31982. Se o seu não tiver aí, você vai clicar aqui e 31982. Tá bom? Ó. E vai clicar em OK. Ele está multiplicando cada pixel de cada variável pelo peso respectivo daquela variável. É isso que está acontecendo agora. Cada pixel. Se o valor é 1, se é 25, se é 50, se é 75, se é 100, conforme aqueles pesos que nós demos lá na parte 5, tá bom? É isso que está acontecendo. Só que agora ele está formando uma única imagem de custo total. Ele está unificando tudo isso. Então, ó, acabou de formar a imagem. Vou tirar essas imagens aqui. Ó, o máximo valor é 100. Né? Se ele está multiplicando por valores decimais, o máximo que ele vai ter é o valor do seu peso maior. Só que aqui agora, se vocês podem ver, ó, é uma imagem unificada. Tá vendo que eu tenho área de APP junto, tem áreas de fragmentos, distâncias euclidianas. Olha, isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu acho que sim, ó. Eu vou trocar aqui a cor. Eu vou colocar aqui, ó, falsa cor. Vou colocar espectral. Vou inverter os valores, ó. Agora vocês conseguem ver, ó. Então, os menores valores são os mais aptos a receberem o corredor ecológico. Tá vendo que a PP continuou tendo. E as áreas com maior valor são essas aqui, ó. Olha só. Combinação de falar, ó. Aqui com certeza o corredor vai evitar de passar, porque essas outras áreas aqui também. Então, note que a PP, quando tem, ela está numa área sobreposta com outra que tem custo, o valor da PP já não é o mesmo, então, tá vendo? Ela ultrapassa a sua área aqui em relação ao custo. Ó, rios, cidades, tudo recebeu um custo maior, ó, tá vendo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa imagem de custo total. É a partir dessa imagem aqui agora, com esses valores de pixels também, que a gente vai proceder às nossas análises na próxima etapa. Tudo bem? Bom, como de praxe, né, para as pessoas que precisam do certificado ou que querem o certificado, vocês vão ter que entregar esses relatóriozinhos ao fim de cada parte aqui do nosso exercício. Então, para essa parte número 6, a entrega do exercício vai ser da seguinte forma. Eu quero que vocês, pessoal, enviem um único print aí, que é dessa tela. Né? Nós temos aqui as 4 variáveis que vocês obtiveram na etapa passada, número 5. E para essa agora, vocês podem colocar o tema que vocês quiserem, expandem
né? Expande aqui a imagem só para a gente ver a escala. Faça um print aqui e coloque no relatório de vocês e envie, tá certo? A gente finaliza aqui essa parte número 6 e a partir da parte número 7 a gente já começa a trabalhar com a composição do nosso corredor. Tá bom, pessoal? Obrigado por estarem aqui até agora e vamos para frente para ter mais ainda experiências e contato com análises, processos que talvez muitos de vocês ainda não viram. Tá bom? Até mais, pessoal!